E os influenciadores? Esse é meu segundo perfil. Não acredito que ele tenha a força do realizar na minha vida, mas eu sinto que é o meu segundo perfil. Você lembrando, todo mundo tem os três. Tem um que é com certeza o que predomina em você, às vezes tem dois que trabalham muito casado. Então o influenciador deseja influenciar ou controlar pessoas, ser responsável por outras pessoas e ter autoridade. Não faz parte da minha vida, mas pode, tem gente que precisa disso para se motivar. Necessidade de dominar, influenciar ou controlar pessoas. Procuram inconscientemente posições de liderança. A elevada tendência para o poder está associada à atividade competitiva, bem como o interesse de obter e manter posição de prestígio e reputação. Aqui eu quero voltar para os modelos mentais. Se você está percebendo que você tem essa necessidade de influenciar, cuidado com o reconhecimento. Olha essa linha aqui. Elevada tendência para o poder está associada a atividades competitivas, bem como ao interesse de obter e manter posições de prestígio e reputação. Posição de prestígio e reputação nada mais é do que reconhecimento. Então, quando eu estava ensinando modelos mentais, eu falei para vocês, cuidado com esses 5 inimigos da mente: o medo, o apego, o reconhecimento, o controle e a culpa. Eu acredito que pela nossa cultura ocidental, o reconhecimento é o modelo mental mais difícil de trabalhar. Os orientais discordam. Eles acreditam que a base do sofrimento humano está no controle. Que, segundo eles, se um dia você controlar alguma coisa, vai ser sua mente. O resto é uma grande ilusão. Ninguém controla ninguém e ninguém tem controle sobre nada. Então eles acham que o homem, essa busca incansável pelo controle, que traz tanto sofrimento. Então, a necessidade de influenciar. Procura controlar ou influenciar outras pessoas e dominar os meios que permitam. São pessoas extremamente agressivas no ambiente de trabalho. Agressivas que eu digo no sentido de lutar por espaço, lutar por promoção. Eles querem controlar os meios para isso. Tentam assumir posição de liderança espontaneamente. Então essa é uma característica que eu percebo que essa necessidade é a minha segunda. Normalmente, quando eu entro num grupo, quando menos percebo, eu já estou numa posição de liderança. Isso é uma característica dessa necessidade. Necessita e gosta de provocar impacto, preocupa-se com prestígio e assume riscos elevados. Então aqui eu já comecei a ver por que o meu R distanciava do I. Eu adoro risco calculado. Eu não gosto de risco elevado, não é o meu perfil. Então, você vai conhecendo características, né, sua. Aí, a necessidade de uma pessoa para o poder pode ser dividida em 2 diferentes tipos, pessoais e institucionais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por companhias, eu fui diretor de empresas com 33 mil funcionários. Eu fui vice-presidente de empresas com sede em 26 países. Uma das coisas que agora eu entendo é essa frase aqui. A necessidade de uma pessoa para o poder pode ser dividida em 2 diferentes tipos, pessoais e institucionais. Eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida, eu lembrei de tantos casos que eu encaixaria nessa aula que você não acredita. A necessidade do poder pessoal é aquela pessoa que ela influencia para que ela saia bem. Ela está preocupada com a imagem dela. É o famoso líder que adora o pronome eu. Eu fiz, eu coordenei, eu fui a peça. Ele não tem uma visão, inclusive não é bem visto pela equipe. Ele não tem aquela visão positiva do trabalho em equipe. E você tem os que chamam de poder institucional. Ele gosta de organizar as tarefas, deveres e esforços das pessoas, visando alcançar os objetivos. Mas para ele o importante ele quer influenciar, ele quer saber que aquele resultado vai sair da influência dele,
mas só que ele está preocupado com a equipe. Nós fizemos, foi a equipe que construiu, foi um resultado de equipe. Hoje, olhando para trás, eu enxergo quantas vezes eu deixei num cargo de liderança uma pessoa com perfil de influenciador pessoal. Estava mais preocupada com a imagem dela do que com o resultado da equipe. Esse é o líder que destrói. Aliás, para mim, eu nem chamaria isso de líder. Bom, nós chegamos na terceira necessidade, o de pertencer. O desejo de estabelecer relacionamentos pessoais próximos, evitar conflito e estabelecer fortes amizades. Então, essa pessoa, ela tem uma ligação muito forte com pessoas. Ela não tem o perfil para, por exemplo, liderar a área fim. Por exemplo, se eu fosse montar uma equipe hoje com esse perfil, eu contrataria um vendedor com essa necessidade, mas eu jamais botaria o gerente de vendas com essa necessidade. Por quê? Porque ele é uma área que tem que preocupar com o resultado, não com as pessoas. Já o vendedor, não. Ele tem que tratar bem as pessoas, senão ele não vende. Então, ele deseja estabelecer relacionamentos pessoais próximos, evitam conflitos e estabelecem fortes amizades. É uma necessidade social, de companheirismo e apoio, para o desenvolvimento de relacionamentos significativos com pessoas, motivados por cargos que exigem interação frequente com colegas, tem dificuldade em avaliar o subordinado. Aqui é neste ponto que eu jamais colocaria hoje uma pessoa com essa necessidade para comandar a área fim, porque ele tem uma dificuldade de avaliar o resultado, ou seja, as pessoas são mais importantes que os resultados. Como é que você vai colocar um gerente de produção que tem que trabalhar com prazo para trabalhar com esse perfil? Eu te garanto que não é uma boa ideia. Como é que você vai colocar um gerente comercial com esse perfil? Não vale a pena. Necessitam de ter relações harmoniosas com outras pessoas e precisam se sentir aceitos pelos demais componentes de um grupo, comunidade ou sociedade. Lembrando que as necessidades motivadoras estão muito ligadas à sua vida profissional, tá? Então, quando você estiver pensando na sua carreira, esses dias eu estava ajudando um aluno e ele me descreveu a depressão dele. Eu falei assim, olha, a sua história por enquanto está muito superficial, mas o pouco que eu ouvi, eu acho que o seu problema é a necessidade motivadora. Falou, por quê? Eu falei, porque você tem todas as características de um realizador, passou num concurso público que te colocou trancado numa baia programando. Ou seja, a sua necessidade de realizar e pertencer são as duas mais importantes. Você não realiza e não pertence. Sendo que eu acredito que a pertencer é a mais importante. Você nasceu para interações humanas. Como é que você foi pegar uma área que isola, que o ser humano fica isolado, trancado o dia todo? Eu acredito que você tem que começar a pensar que essa licença médica que você está por depressão no trabalho já tem a ver com a necessidade motivadora. Tem uma tendência a aceitar normas do seu grupo de trabalho, é outra característica deles, e dão preferências ao trabalho que proporcione uma interação pessoal e significativa. Então, essa é a característica dos pertencer. Procuram relações interpessoais fortes. Por exemplo, são pessoas que elas costumam criar laços no trabalho. Eu, por exemplo, honestamente, na minha história de vida, não tenho isso. Eu tenho uma característica clara do realizador. Você me estabelece a minha meta, marca a minha entrega e eu só falo para você o seguinte, sai da frente. Eu vou caminhar naquela direção e eu vou fazer a entrega. Se vai ficar gente no caminho, isso nunca me preocupou. Então, eu também tenho um perigo. O ideal é montar uma equipe mais ou menos mista, né? Então, eu vou focar na data de entrega e no resultado. Faz esforço para conquistar amizades e restaurar relações. Atribui mais importância às pessoas do que à tarefa. Esse é o perigo da área de fim. Procura a aprovação dos outros para suas opiniões e atividades. Então, essas são as características do pertencer. Necessitam ter relações harmoniosas com outras pessoas e precisam se sentir aceito pelos demais componentes do grupo
Então, eu chego na última parte do infográfico da felicidade, que é as necessidades motivadoras, realizar, influenciar e pertencer. Olha que coisa incrível, em uma página, em um PDF, em um infográfico, eu fiz um resumo para você da minha história estudando a felicidade. A felicidade tem 3 pilares, os desejos intrínsecos, iguais para todos no mundo, metas secundárias, cada um tem as suas e ainda tem os modelos mentais, e como você vai se relacionar com o sofrimento. O desejo intrínseco, propósito, valor e entrega é o que dão direção às suas relações humanas. O desafio vem do flow e da sua necessidade motivadora que você nasceu com ela. Dos 4 sofrimentos universais, nascer, envelhecer, adoecer e morrer, o seu presente, você só controla uma parte, o envelhecer. Em cima das 4 nobres verdades. Você vai envelhecer sofrendo, o sofrimento faz parte. A origem, a cessação, o caminho óptuplo e lembrando dos 8 ventos. Não existe vento desfavorável. Então, em cima disso, eu construí esse infográfico da felicidade.